Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Ney Talk e é um prazer novamente ter você aqui conosco com um convidado muito especial. Você já deve ter olhado os episódios anteriores, quanto conteúdo profundo e com certeza se você pegar um pedacinho de cada um deles, trazer para o seu dia a dia, grandes insights tem gerado aí para você, tanto na vida pessoal, na vida profissional. E como eu sempre gosto de falar, o Ney Talk não é superficial. Aqui nós trazemos profundidade. Então, se você não viu os outros episódios, eu te convido a ir lá, assistir os outros episódios, que vão ter insights valiosos para você utilizar no dia a dia. E hoje eu estou com um convidado muito especial, é um amigo de longa data, que eu vou apresentar para vocês, que é o Juscelino Barroco. Juscelino, ele é casado com a Ciona Mari, ele tem um filho chamado Lucas Shima e também a Marina Shima. E Juscelino, ele tem formação técnica em eletrotécnica, ele é historiador pela UEM, tem MBA em administração de empresas também pela UEM e MBA em marketing e pós-MBA em estratégia empresarial pela FGV. E ele é sócio e fundador, né, Jússi, da J7 Construtora e atua há mais de 15 anos no mercado. Jússi, seja muito bem-vindo aqui ao Ney Talk. Obrigado, Ney. Estamos aí, vamos conversar um pouquinho. Vamos bater um bate-papo aqui. O Jússi, quando eu mandei o briefing para ele falar um pouquinho da história, quando eu olhei lá, falei assim, esse é o Jússi que eu conheço. Toda aquela história maravilhosa lá. Nós tivemos a oportunidade de fazer um bate-papo semelhante a um tempo atrás, né, que foi ali pelo Zoom, se eu não estou enganado. E eu me lembro que aquela conversa nossa, uma conversa... Acho que foi a primeira vez assim, que eu pude conhecer um pouquinho quem que é você. E vai ser muito legal trazer isso para as pessoas hoje, porque quando a gente olha o empresário lá, sucedido, o empresário que ele já alcançou, de repente, para muitos ali, o sucesso material, o sucesso financeiro, as pessoas não conhecem o que está por trás. E às vezes muitas pessoas estão no meio do processo, no meio do caminho, e elas desistem, porque acham que está muito difícil, que está muito doloroso, e às vezes é só a jornada que ela tem que passar, né, Jossi? Está próximo de conseguir e ela desiste antes, né? E ela quase desiste. Terminando a mata e ela volta. E com você, quando eu olho para a tua história assim, tem muita história de superação aí, né, Jossi? Tem muita coisa aí. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do historiador. De onde que veio essa questão de ser historiador? Pois é, eu entrei na UEM para fazer física, olha só. Mas eu percebi que eu sou melhor em comunicação mesmo. E fiz uma mudança que para mim foi muito bacana. A história, ela me deu bastante coisas relacionadas a pessoas. Eu sempre lidei bem com pessoas, né? E quando eu fiz história, você conhece muitas disciplinas que você percebe que é bem interessante e hoje faz diferença para mim gerenciar uma empresa, ser historiador. Foi uma coisa muito importante. Depois eu peguei outras ferramentas, né? Que é a administração de empresas, o marketing, né? A FGV, a inteligência empresarial. Mas assim, a base foi muito legal. Eu percebi que minha mente não é matemática, então eu não poderia mesmo. O pessoal sempre acha que eu sou engenheiro, porque eu tenho 2 construtoras, né? Mas eu sou historiador. E eu lido melhor com administração, com marketing, com comercial, né? O relacionamento engenharia com as eu não pessoas... discuto. Os meus engenheiros aqui discutem. Interessante, porque quando eu olho para você, eu vejo um engenheiro. Não, a maioria pensa, né? Porque a gente tem construtora, né? Então, vou atender um cliente e a pessoa sempre me entende como engenheiro. Claro que a gente conhece, porque a gente está há muito tempo no ramo, tudo, né? Mas assim, não vou discutir o cálculo do ferro, né? Isso não compete a mim. Compete a mim fazer uma obra bem feita, que seja apreciada pelos clientes nossos. Né? É uma realização de sonhos, né? A obra que você faz. E muitas vezes a pessoa está realizando um sonho dela ali. Que legal. Ô, Jússi, e eu já quero começar aqui, ó. Eu acredito que desse ponto é o ponto que nós vamos poder ramificar todo o conteúdo daqui para frente. Eu peguei uma frase que você colocou no briefing, e eu acredito que daqui a gente vai conhecer um pouquinho a trajetória do Jússi. Você colocou assim lá, ó.
Meu padrasto perdeu tudo que tínhamos no jogo, sítio, casa. Ficamos sem nada e morando em uma casa de beira de um rio sem água e luz elétrica na cidade de Paysandu. E eu lembro que tem uma parte também que tu fala que foi uma das melhores coisas que aconteceu na época. Sim. A gente, meu padrasto, né, ele tinha uma dificuldade grande em administrar dinheiro e tinha uma facilidade grande em perder. Ele perdeu tudo que a gente tinha. Eu sou de uma família de 6 irmãos, então meu padrasto nos deixou com 11 anos, 11 para 12 anos. E aí, por que eu falo que foi a melhor coisa? Porque a gente já trabalhava desde muito cedo, né? Eu trabalho na roça desde os 8 anos, né? E quando meu padrasto foi embora, todos os recursos que a gente poderia angariar era para a família, não era mais para ele. Então, assim, foi uma boa coisa, sabe? Aquela coisa de você não tem com quem contar mesmo. Somos nós, eu e minha mãe, né? Minha mãe também é uma pessoa espetacular, que é um exemplo de vida para a gente, né? Então, assim, nós sempre vendi alguma coisa. Então, eu vendi amendoim, vendi cebola, vendi limão, vendi banana. Tudo que fosse possível vender, eu vendia. Por isso que eu te falo que eu tenho uma facilidade de trabalhar com vendas, né? E sempre manter a nossa família com isso. Tá? Então, assim, quando o meu padrasto foi embora, não foi algo assim que a gente lamentou. Pelo contrário, foi dali que a gente começou a melhorar a nossa vida. Eu e minha mãe trabalhando, sustentando os nossos outros 5 irmãos, né? Você é o mais velho Sou mais da velho família. dos irmãos. Dos Tenho uma irmã irmãos. mais velha, né? Mas, assim, quem trabalhava mesmo era eu e minha mãe. Entendi. E então, ele estando na casa, por mais que tinha uma figura, vamos colocar assim, um adulto ali, né? Uma figura de um homem, por exemplo, não trazia a segurança que vocês Não precisavam trazia nem naquele dinheiro momento. e nem segurança, né? Porque não era uma pessoa que a gente... aquele tempo, né? Bater em mulher era uma coisa normal, né? Que hoje, graças a Deus, não mais. E bater nos filhos também era muito normal, né? Então, assim, eu para trabalhar eu tinha que sair muito mais cedo que ele. Então, minha mãe deixava minha comida pronta e eu saía bem cedo, por volta de 5 da manhã, para trabalhar de boia fria. E quando ele acordava, eu já estava fora de casa. Então, eu já tinha ido trabalhar de Porque boia se fria. tivesse lá, tinha Eu teria problema. que trabalhar com ele e aí não teria dinheiro. Entendi. Então você saía para Mais trabalhar cedo. em outro lugar Isso. para não Trabalhar ter que fazer com ele. de boia fria, em caminhões de boia fria, que naquele tempo não tinha ônibus, né? Era caminhões mesmo, né? A gente trabalhava na roça, na área de cana-de-açúcar, soja, milho, café, qualquer serviço que fosse, né? A gente trabalhava. Se virava ali. Sim, sim. E aí nessa época daí, quando vocês perderam, vocês tiveram que morar na beira de um rio. Isso, nós morávamos ali no Jardim Capital, em Paysandu, né? Onde ainda não tinha energia elétrica e nem água, né? Era um jardim bem simples assim, né? E como ele perdeu tudo que a gente tinha, a gente ficou em casa alugada, né? E a partir dali que as coisas começaram a melhorar para a gente. Começaram a evoluir. Se a gente pudesse voltar hoje assim no passado e conversar com aquela criança ali, você estava com quantos anos naquela época, José? 12 anos. 12 anos ali. O que será que passaria na cabeça daquela criança? Porque é uma criança de 12 anos, né, José? Mas assim, como a vida era muito diferente, aquele tempo uma pessoa com 12 anos, ela era como se fosse alguém hoje com 20. Era muito diferente, né? Porque assim, você tem que aprender a lutar muito cedo quando você mora numa situação dessa, né? Então assim, hoje uma criança até 16, 17 anos ainda considera como uma pessoa assim que não precisa trabalhar. No meu tempo, né, de vida, isso não era possível para uma família bem pobre, né? Então, assim, era trabalhar. Então, assim, não conheço esse negócio de não trabalhar. Então, eu sempre fui. Assim, também não acho que foi ruim para mim. Pelo contrário, acho que moldou muito minha vida e agradeço muito por tudo. Não tenho, assim, nenhum ressentimento de ter trabalhado tão cedo e tal, né? Até Claro que porque são outra época, né? Nem tinha um paralelo também, né? Não tinha, por exemplo, sim. assim, você trabalhando e uma outra referência do lado ali brincando, Sim, por sim. exemplo, né? E era a necessidade. Então, assim, isso moldou meu caráter, minha vida. E eu agradeço muito por tudo que eu passei. Não sou uma pessoa assim que, trabalhei, então
isso foi ruim ou atrapalhou a minha vida. Eu acho que hoje é um outro mundo, é uma outra realidade, né? Que as crianças não precisam trabalhar mesmo hoje. No meu tempo era necessário. Né? E você consegue, assim, pegando essa parte, por exemplo, da época que você teve que trabalhar, e eu, olhando um pouco para mim, trazendo para isso, você falou da parte da comunicação. E no nosso caso, por exemplo, vamos incluir aqui, a comunicação ela foi algo por sobrevivência, né? Foi necessário desenvolver a comunicação, porque se você não tem comunicação, tu não ia vender, por exemplo, Sim. e se não vende, não ia ter recurso. Eu me lembro que a comunicação também veio na minha vida e eu tomei consciência disso há pouco tempo, assim, que virou uma chave, assim, nossa, as pessoas falam que eu me comunico muito bem, mas agora eu entendi o porquê. A comunicação, ela veio não porque eu tenho um talento para ser comunicador, mas ela foi necessária para sobreviver. Ou eu me comunicava bem, eu tava na roça, literalmente, tava lascado. E quando você olha para hoje, por mais que as crianças, os adolescentes não precisam começar a trabalhar tão cedo, como é que é ver essa juventude hoje que, mesmo quando está na idade de trabalhar, ainda não assume tanta responsabilidade, fazendo um paralelo com aquele menino de 12 anos lá atrás? Eu acho que assim, o mundo mudou e as condições mudaram, né? Então, como as crianças não têm tanta necessidade, acaba não tendo essas oportunidades de crescer também, né? Como aconteceu no meu caso, né? Eu acho que os pais precisam, né, na verdade, colocar responsabilidades para as crianças. Eu penso que uma criança que não arruma a tua cama, que não cuida das coisas, que não zela pelo teu material escolar, que não limpa uma casa, que não arruma uma cozinha, essa criança vai ter dificuldade no mundo, né? Então, ela precisa, sim, ter responsabilidades. Não acho isso que seja um problema. Né? Eu acho que é uma coisa boa. Tá? No meu mundo, era uma necessidade e a comunicação me ajudava. Por exemplo, eu vendia amendoim torrado aqui em Maringá, morando em Paysandu. Então, eu pegava carona no posto Pinheirão, lá em 77, pegava carona. Para pegar carona, precisa se comunicar, né? E eu vinha até o posto Matsuda. Do posto Matsuda, eu vinha até aqui, onde hoje é a Avenida Centro, que antigamente era Cobal, né? O centro de distribuição. E depois voltava todo, descia pela Brasil e subia pela Brasil, tudo isso aí. Comunicação é fundamental para vender e também para pegar carona, que eu precisava pegar carona, não podia pagar, né? Porque senão o dinheiro que eu ganharia ficaria no transporte, né? Então, assim, a comunicação é fundamental, né? E graças a Deus eu sempre não é uma coisa tão difícil para mim isso, né? E foi importante para manter a família um bom tempo ali vendendo amendoim torrado, né? Olha que interessante, né? E ao mesmo tempo que era uma época difícil, pode-se dizer que era uma época segura também, né? Porque imagina hoje uma criança com 12 anos pegar uma carona com alguém desconhecido, você nem sabe para onde vai parar. Sim, então, era diferente, né? Porque, assim, existia a necessidade das pessoas trabalharem, o ganho era muito pequeno, então se trabalhava para comer solamente, né? Não é trabalhar para vestir, para isso, trabalhava para comer. As famílias, o salário era muito pequeno, né? Tudo era muito mais difícil, né? Nós tivemos uma mudança muito grande a partir de 2002 no país. Até 2002, nós tínhamos 25% de pessoas que passavam fome no Brasil. Certo. Né? Então, assim, houve uma mudança grande, né? O país evoluiu, as condições melhoraram muito, né? Mas, antigamente, as crianças podiam trabalhar. Não é só que podia, era necessário. Era necessário. Como é que a mãe ia fazer para sustentar sozinha, né? Sim. Um salário baixo. Uma mãe com 6 filhos, né? O maior com 13 e os outros todos menores, como é que vai fazer? Justo, então você teve que assumir um papel ali que não era teu. Vamos colocar assim, você teve que assumir um papel do homem da casa ali com 12 anos. Sim, eu e minha mãe somos os pais e mães dos nossos irmãos. E aí a mãe ela conseguia sair trabalhar também nessa época que você saía ou ela ficava trabalhava também? Ela trabalhava também. Minha mãe sempre trabalhou na roça comigo, na Boia Fria, vendendo produtos, Avon, Christian Grey, Rodia, fazendo tudo que pudesse, vasos, plásticos, tudo que pudesse trazer alguma coisa para sustentar esses meus irmãos. Entendi. E os irmãos vieram pelo mesmo caminho depois de trabalho, essas coisas? Todos estão bem, né? Graças a Deus. Uns mais, outros menos, mas todos bem, todos encaixados assim na vida profissional. Que legal. Né? Graças a Deus, assim. Minha mãe, ela é um centro
ali o núcleo forte e o porto seguro da família. Né? Que massa. Então, a venda de amendoim foi onde deu o pontapé inicial da vida profissional ali, né? Teve a parte da Baia Fria, mas foi ali na venda de amendoim que começou a tua história. E depois da venda de amendoim, o que aconteceu após? Como é que foi se desenvolvendo isso? Eu vou contar um pouquinho a história aqui, que eu acho que é bacana. Bora. Eu trabalhei com a venda de amendoim quase um ano. Da venda do amendoim, eu mudei aqui para Maringá, ali em frente ao Organi, onde hoje tem Organi Vasos ali, né? Que é na Avenida Juscelino Kubitschek. Mudamos numa casa que tinha 2 cômodos, chão batido, aquele chão sem piso, né? Que é só chão mesmo, casa sem forro, bem pequenininha. Mas já estava melhor, Já estava melhor do que Paissandu, porque eu poderia comprar o amendoim, que eu comprava aqui perto da Avenida 19 de Dezembro, aqui na Carneiro Leão, levava nas costas esse amendoim até onde eu morava, torrava o amendoim e vendia aqui na cidade. E vendia por toda a cidade centro, esses lugares. Depois, em 79, 10 de maio de 79, eu entrei na imobiliária Tuparandi. Na imobiliária eu entrei como angariador de imóveis. O que eu fazia? Eu corria a cidade inteira de bicicleta procurando imóveis desocupados ou imóveis com placas e levava para a imobiliária. Nesse trabalho fiquei 1 ano e depois eu entrei, porque aí você vai entender por que eu trabalho com construção civil hoje. Eu entrei na área de manutenção de imóveis. A imobiliária Tuparandi era uma imobiliária grande, ela é uma das maiores da cidade, entre as 3 maiores, né? E daí eu passei a trabalhar em manutenção de imóveis com 14 anos. Então, quer dizer, dos 13 aos 14 eu fiquei na área de angariação. Depois eu passei a trabalhar na área de manutenção de imóveis. O que é manutenção? Consertar tudo que acontece numa casa de aluguel. Ô, Júcio, depois que você assumiu ali com a tua mãe, as coisas aconteceram muito rápido, né? Sim. Em períodos de 1 ano, assim, as coisas foram acontecendo na vida de vocês, né? Então, aí, dessa imobiliária, eu fiquei 5 anos trabalhando nessa imobiliária. Depois da imobiliária, eu entrei na Telepar. Eu falei que eu iria trabalhar ou na Telepar, ou na Sanepar, ou na Copel. Eu olhava aqueles carrinhos e falava, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. E em 83, eu consegui passar no concurso da Telepar, que era a antiga Oi hoje, né? Ali eu fiquei bastante tempo, acho mais do que o necessário. Fiquei 18 anos. Eu entrei como auxiliar de instalador, depois eu fui instalador, depois eu fui cabista, depois eu fui auxiliar técnico 1, técnico 2, técnico analista. E daí fiz uma guinada bem forte. Assim. Eu entrei no MBA da UEM, porque eu já tinha feito História. E daí, no MBA de administração, me abriu bastante a cabeça e eu fiz uma coisa, digamos assim, que poucas pessoas fariam. Eu pedi as contas da empresa, uma empresa que eu estava bem, que eu tinha um ganho bom, que eu tinha uma condição boa e tinha tudo na mão, tinha passado a privatização, mesmo assim eu fiquei na empresa, foram demitidas 800 pessoas e eu fiquei na empresa. Mesmo assim, eu pedi as contas para ganhar menos da metade do que eu ganhava na empresa. E eu fui gerenciar uma empresa de TV por assinatura, que chamava SMTV, que funcionava aqui em frente ao Bosque. Ganhava bem pouquinho, menos da metade do que eu ganhava, e sem nenhum benefício. Você fala assim, mas isso é uma loucura? Sim, mas era um desejo. Meu de assumir uma empresa. E assumi essa empresa, e essa empresa estava numa situação bem difícil. E daí, com os ensinamentos que eu tive no MBA e a própria vida, né, que eu sempre fui um cara trabalhador. Eu não sou inteligente, mas sou trabalhador. Muito trabalhador. Rapaz, se eu não for inteligente, daí, eu vou começar a questionar eu agora. O que aconteceu? Eu fui para essa empresa e, graças a Deus, tive um insight legal. Eu criei o plano pré-pago de TV por assinatura e essa empresa ela decolou. Em 2 anos, eu botei ela no break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio financeiro, que ela tinha um déficit mensal bem alto. Com isso, eu assumi mais 2 empresas. Eu assumi Osasco e São José, Santa Catarina, que era do mesmo grupo. E daí eu trabalhava uma semana em Maringá, uma semana em Osasco e uma semana em São José. Nesse grupo fiquei por mais 4 anos, nesse grupo. Depois saí e fui trabalhar em São José dos Campos, em São Paulo. E de São Paulo fui para o Rio de Janeiro, fiquei 5 anos lá.
Aí trabalhei bastante tempo nessa empresa que eu fui para São Paulo, depois Rio. Eu trabalhei 5 anos. 5 anos trabalhando no Rio de Janeiro, vindo uma vez para casa só, uma vez por mês, ficando 2 dias aqui e o restante no trabalho, né? Então eu viajava todo mês, 5 anos, fazendo esse trecho aí. E trabalhava longe do Rio de Janeiro, trabalhava em Campo dos Goytacazes. Daí eu conheci o Brasil inteiro, porque através dessa empresa, como tive bons resultados em Campos e Macaé, acabei conhecendo o Brasil inteiro, porque ela tinha operações no Brasil inteiro, e aí eu ajudava os outros gestores a também copiar o método que a gente... Se multiplicou ali. Isso. Repliquei o trabalho deles. Em 2008, vou contando a história para você entender um pouquinho que eu estou aqui, né? Em 2008, eu fiz um plano de voltar para Maringá para trabalhar para mim, porque eu sempre trabalhei para os outros, fiz bastante resultados bacanas assim para as empresas, né? Falei, eu vou voltar para Maringá. Você estava com quantos anos em 2008, de quando você resolveu voltar? 38, 40, por aí. Tá. Né? Mais ou menos isso. Daí eu peguei e falei, bom, eu vou voltar para Maringá e vou voltar para o Paraná, era a ideia, né? E eu quero montar o meu negócio, e eu quero trabalhar com construção. Por que construção? Porque tinha aprendido muita coisa lá. E eu já tinha alguns imóveis de aluguel, essas coisas todas que eu mesmo construí, sábado, domingo e de noite. Daí eu fiz um plano B, falei, eu vou voltar para Maringá ou para qualquer lugar do Paraná, e com esse plano eu vou mexer com construção. Vim para cá, consegui um emprego ali em Cianorte, na Rápida Telecom, que era para fazer a fusão de 2 empresas, uma que era lá de Francisco Beltrão com uma de Cianorte. Vim fazer para ganhar de novo metade do valor que eu ganhava. Outro downgrade bem forte, assim. Mas com um objetivo muito claro, eu vou montar o meu negócio. E o meu plano era assim, quando o meu salário fosse igual ao que eu estava, quando eu estivesse ganhando igual ao que eu estava ganhando salário, eu sairia. E fiz isso em 2009, eu vim para cá, final de 2008 para 2009, para ganhar bem pouquinho, menos da metade do que eu ganhava na outra empresa, mas comecei a construir ali no Tóquio 2 casinhas. Peguei o dinheiro que eu tinha e comecei a construir. Só que, Ney, eu trabalhava o dia inteiro para a empresa. Como é que você vai trabalhar e construir? E eu viajava todinha a região noroeste e a região oeste. Saía segunda e voltava a sexta. E essa época tu já estava casado, né? Sim, sempre estive casado. Desde os 20 anos eu sou casado. 37 já há 40 anos. 40 anos de casado. Eu tenho um filho com 38 anos, que é engenheiro, e uma filha com 32 anos, que é Além de viajar, gerir as empresas, deu downgrade ali, ainda tinha o papel de marido e pai. Sim. E ainda, nesse período, estava auxiliando a mãe ainda. Sim. Sempre ajudando, né? Sempre ajudando. Então, assim, eu voltei para Maringá, e daí eu trabalhava muito em Umuarama, Cianorte, Londrina, Francisco Beltrão, Pato Branco. Então, mas mesmo assim, eu comprei e falei, eu vou começar a construir. Daí o Ney me pergunta, Juscelino, mas como é que você vai construir se você não está aqui? Pois é. Eu construía todos os dias que eu estivesse aqui, eu fazia o gerenciamento dessas obras antes do expediente, no sábado, no domingo e à noite, porque eu queria aquilo lá como o meu negócio principal. Sim. Daí entrou meu sócio, que eu pedi para ele, um amigo meu, me ajuda aqui durante a semana, pelo menos, me ajuda no que eu preciso aqui para poder tocar a obra, que aí a gente vai conversando por telefone, porque não tinha WhatsApp, no telefone. E assim a gente fez, e eu fiquei 1 ano e pouco só, porque começamos com 2 casas, depois passamos para 3, 4, 5, 7, quando deu 7 casas, o valor que eu ganhava era igual, eu pedi as contas e trabalhar só com construção civil. E aqui estou, já tenho aí, graças a Deus, 470 obras executadas, residencial, comercial, industrial, e foi uma bênção, né? A gente começou ali com casa e vem vindo. Então, essa história, assim, um pouquinho, muito resumidamente, porque a história é longa, tem muita história no meio disso aí, mas assim, eu sou muito agradecido a Deus pela força que Ele me deu e pela coragem, né, de enfrentar os desafios, né? Então, vocês perguntam como é que faz isso? É trabalhando mesmo, né? É mão na massa mesmo. É mão na massa. Não tem por onde correr, né? Isso, assim, sem ter medo de ter os
os percalços da vida que faz parte, né? De qualquer qualquer empreendedor que quiser fazer negócio precisa correr riscos, né? Ju, se você tinha tudo para ser uma vítima, né, da circunstância. Você tinha tudo ali para chegar hoje e falar assim, eu tenho esse modelo de vida porque me aconteceu isso daqui. E você, de alguma maneira, transformou tudo aquilo em um superpoder que você tem e que fez com que você não parasse mais. Me chamou a atenção alguns pontos. Eu acho que nesses pontos que me chamou a atenção, pode ter grandes aprendizados. Você veio de uma família que não tinha, primeiro, uma base de estudo. Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Então, minha mãe era analfabeta e meu pai também. Teu pai também. E o que aconteceu com teu pai? Oi? O que aconteceu com seu pai? Meu primeiro... Então, a história da minha mãe é um pouco complicada, coitada. Ela casou a primeira vez, teve 2 filhos, que é eu e minha irmã mais velha. E meu pai mesmo, verdadeiro, ele não ficava em casa. Ele sumia. Tava um sumidão assim e deixava minha mãe padecendo, necessidades. Quando meu vô soube disso, expulsou ele. Entendi. Mandou ele embora, porque minha mãe... Eu nasci sem estar meu pai em casa, né? Assim, ele estava fora. Assim, Tamanho que teve que se virar. Aí, naquele tempo, o pessoal arrumava casamento, né? Porque uma mulher solteira com 2 filhos, uma mulher com 2 filhos e sem marido, era uma coisa vexatória, né? Arrumaram o outro, coitado. E minha mãe não deu certo com os 2. O outro também batia muito na minha mãe, era uma pessoa muito boa para os terceiros, mas para casa judiava muito dela e gastava todo o dinheiro. Ele tinha profissão, ele era carpinteiro, né? Tinha sítio, tudo, mas jogou tudo fora. Sim, mas é o que você perguntou, né? Mas podia ter tudo para ser uma vítima, sim? Tinha tudo para dar errado, sim. Mas eu acho que assim, Deus tem... Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito assim nas coisas de Deus, sabe? Então eu acho que ele tinha um plano. Entendi. Tinha um plano para nós e um plano bonito, assim, que eu sou muito grato ao meu passado, grato à minha família, grato a Deus e às pessoas que trabalham comigo. E eu acho que tinha que ter acontecido desse jeito, assim, e foi muito bom. E eu agradeço todos os dias tudo que eu tenho, tudo, a família que eu tenho, a mulher que tenho, a mãe que tenho. Então, assim, para mim é sempre uma bênção. Que massa. E agora é um presente pra gente poder ouvir isso e aprender, né? Porque quando você começa a falar, tipo, começa a passar um filme na cabeça da gente, fala, cara, eu tô com 33 anos, tem muita coisa para viver ainda e para poder fazer diferente. Essa meninada que tá aqui no estúdio, aqui ouvindo a tua história, essa meninada tem que olhar e falar assim, cara, eu tenho que dar um start aqui na minha vida aqui. Tem que mudar a rota da minha vida. Qual foi a sua inspiração, se você conseguir me dizer assim, que te levou a se abrir para a área do estudo? Porque como você é um cara muito trabalhador, e você começou braçal praticamente, né? Então, poderia ter se adaptado e no trabalhador mesmo, ali se desenvolvendo, já gerindo o dinheiro que tinha, um recurso da família, poderia só ter ido para esse lado, como a gente vê em bastante casos. Tem pessoas que não têm uma faculdade, não tem nada, tem sucesso, mas foi tudo no braçal. O que te levou a querer ir para o estudo? Porque você não tinha referência. Sim, é verdade. Eu não tive referência para dizer assim, tal pessoa da família tá bem porque estudou. Não. Isso acho que assim, fui eu mesmo que, sabe, é uma coisa interna eu sempre estudei. Eu nunca fui um aluno brilhante. Minhas notas são sempre medianas. E eu precisava estudar mesmo. Eu não tinha, assim, essa facilidade que tem amigos meus que tem, né? Que consegue ir lá, tira 10, olha o teu caderno e tira uma nota boa. Né? Eu sempre tive que estudar. E entendi o seguinte, eu entendi 2 coisas que para mim é muito importante. O estudo te leva para frente e outra coisa, é você guardar dinheiro independentemente de quanto você ganha. Esse é o seu conselho, que se eu pudesse dar um conselho para você ou para qualquer jovem, guarda 20% do que você ganha que você vai ficar bem. Não tem como errar. Porque o dinheiro, ele é muito amigo e inimigo teu. Ele é teu amigo se você guarda. E ele é um inimigo feroz se você não guarda. Porque você vai pagar juro e você não vai ter nada. Né? Ele vai te cobrar depois. Eu sempre tive assim, se eu tinha uma bicicleta, eu queria uma bicicleta melhor. Né? E eu lutei para comprar a melhor bicicleta.
Então, assim, lutei para comprar a primeira Garelli, lutei para comprar o primeiro carro, mas sempre eu guardei um pouco de dinheiro. Eu nunca. E quando apertava a conta? Pois Você olhava é, assim, dinheiro guardado. Lá, e quando aí? você aperta, quando você tem dinheiro, você resolve as coisas mais fáceis. Uhum. Você não se endivida. Quem tem reserva vai mais longe. Então não assim, quer dizer que você não usava a reserva. Se usava. apertasse, você usava a Sim, reserva. sim, mas você precisa ter. Você Entendi. precisa ter. Tipo assim, quando eu trabalhava nas empresas, eu sempre guardava 1 ano de salário meu. Uhum. Por quê? Se você é um executivo, que eu cheguei a diretor comercial, você não arruma um emprego da hora para outra. Se você não tiver dinheiro, o que vai acontecer? Você vai ser obrigado a arrumar qualquer emprego, porque você não tem dinheiro. Uhum. E você também não tem como se atualizar profissionalmente, porque você não tem dinheiro. E na vida de empresário é a mesma coisa. Quem não tem caixa, numa pandemia, por exemplo, o que aconteceu? Um monte de empresa quebrou por falta de caixa. Quebrou, né? porque ela almoçava janta. Entendi. Então, assim, se um jovem vem perguntar para mim assim, o que eu devo fazer para crescer? Guarda 20%, não interessa quanto que você ganha. Eu ganhava meio salário mínimo em 79. Se eu não guardasse, eu não ia ter uma bicicleta, e não ia ter depois um carro, e depois não ia ter outras coisas. E não ia fazer a minha primeira kitnet. A segunda, quando eu fiz a primeira kitnet minha, eu paguei um terreno por 5 anos. O que eu ganhava, o que eu pagava no terreno era quase o meu salário. Então eu trabalhava à noite, sábado, domingo, e fazia tudo que tinha que fazer para poder pagar. E quando eu fiz a primeira kitnet minha, eu disse, o dinheiro dessa kitnet eu não vou pegar nunca. Ela vai construir a segunda. E assim fiz. Sempre teve essa disciplina ali para fazer, né? Disciplina financeira. Disciplina financeira. Quem tem disciplina financeira e guarda, pode ter certeza que você vai colher. Ótimo. Então a gente tirou aqui, ó, disciplina. Então, desde pequeno aprendeu a ter essa disciplina financeira e o estudo te abriu portas também para que você se desenvolvesse. Legal. Então são muitos dois bons aprendizados aqui. O estudo te dá as ferramentas, né? Ferramentas. Você pode ser muito bom numa coisa, mas de repente, como você não tem ferramentas, você acaba não aproveitando todas as oportunidades. Os estudos são fundamentais, né? O jovem que não estuda, que não lê, não vai para frente. Não se desenvolve, né? Difícil, né? Nas redes sociais não vai dar para crescer, não. Tem que ler mesmo. Jussi, e aí um outro aprendizado aqui que eu quero extrair de você também. Eu não acredito muito na crença da escassez financeira, porque tudo é um aprendizado. Mas, do histórico que você veio, e hoje pelas pessoas que eu atendo no consultório, muitas pessoas não conseguiriam ter a leveza de construir e usufruir do recurso que tem, que construiu, né, sem ter peso. Como que você fez para lidar, por exemplo, com esse fato de não ter nada, e provavelmente uma criança que, a tendência pelo menos, é que tinha desejo de ter as coisas, como lidar com esse desejo e ao mesmo tempo precisar crescer? Porque você não tinha, de repente você passa a ter dinheiro, e agora você pode matar, não seria a palavra matar, mas você pode agora realizar aqueles desejos que antes não podia realizar. Como lidar com isso sem se tornar uma pessoa escassa, por exemplo, ou gastadeira? Ou talvez avarento, seria a palavra, isso, né? Boa. Eu penso o seguinte, tudo você pode. Você pode, por exemplo, de repente, comer todos os dias fora de casa. Eu dou aula dou cursos para entidades sobre gerenciamento financeiro, né? Você todos os dias você tem que tomar uma decisão de comer um doce hoje ou comer 2 doces amanhã. São sempre assim, a parte financeira é essa. Você pode, de repente, tomar uma Coca-Cola hoje ou tomar 2 Coca-Colas amanhã. O que a maioria o que uma criança faz quando você coloca, ó, eu te dou um doce hoje, eu te dou 2 doces amanhã. A criança vai comer hoje. Então, se você for uma criança financeira, você age dessa forma. Você não guarda. Não, eu quero comer agora. É aquele negócio do eu mereço, aí eu preciso fazer isso, eu. Né? Então, assim, você precisa tomar uma decisão. Eu acho que eu tomo uma decisão assim. Eu posso comer 2 Coca-Colas, tomar 2 Coca-Colas amanhã. Então, eu posso esperar um pouquinho. E aí eu vou ter a Coca-Cola como um ser normal.
Eu posso almoçar todos os dias, fora de casa hoje. Sim. Mas chegou um tempo que eu tive que fazer uma decisão de não almoçar durante um mês, fora de casa. Então, são decisões que você vai tomando para você poder viver melhor a cada dia, e não cada vez pior. Entendi. Não é aquele negócio de assim, não, eu guardo porque eu sou avarento. Não, eu guardo porque eu quero viver ainda melhor, para que eu não fique escravo do dinheiro. Cara, e olha que poderoso isso, né? Por Né? conta da intencionalidade e da mentalidade. É. Eu guardo não porque eu tenho medo de passar pelo que eu passei. Ó, eu guardo não porque eu tenho medo de passar pelo que eu passei. Eu guardo porque eu quero ver melhor. Sim, eu quero ter uma mentalidade. vida ainda melhor. E para ter uma vida ainda melhor, eu preciso tomar decisões hoje. Né? Se Sim. você, por exemplo, gasta todo dia, compra um lanche, se você guardar alguns dias não comer um lanche e trazer um almoço pronto, você já vai estar fazendo uma grande coisa para a tua vida financeira futura. Porque daqui a pouco você vai poder comer, não é lanche, você vai poder almoçar todo dia fora e tranquilo. Isso não é mais um problema. Sem ser um sacrifício, né? Não pode ser. Ela precisa ser uma cultura de vida de melhorar. Né? Cultura de vida. Uma cultura de vida, mentalidade poderosíssima. Pô, respondeu uma pergunta. A outra pergunta é: 37 anos casado. 40 agora. 40 agora? 40 agora. 40 anos casado com a Sônia. Ela é pós-doutora em psicologia escolar. Isso. Com tantas referências negativas, ruins. Como é que foi o Jussi e como é que é o Jussi marido? Então, eu acho que eu sou um cara difícil para minha mulher aguentar, mas ela é muito bacana, minha mulher, sabe? É uma japonesa muito centrada e, assim, tem uma cabeça muito boa. Trabalha igual eu, então entende muito, porque ela também trabalha muito, né? Ela é uma professora universitária, dá aula aqui, trabalha no norte, lá em Rondônia, trabalha em diversas cidades do Brasil. Hoje ela viaja mais que eu. Então, assim, eu atribuo muito do meu sucesso a ela entender como que a gente vive, sabe? Assim, de entender que a gente tinha um objetivo. Porque quando a gente casou, a gente tinha uma bicicleta. Uhum. Era só. Que é as Monarch? Primeira camisa que eu comprei, Ney, foi para casar. Sério? Porque até casar eu tinha uma família para cuidar, né? Sim. Eu continuei ajudando, né? Uhum. Então, assim, não acho isso nenhum... Falo isso com orgulho, né? Eu nunca comprei sapato até os 20 anos, eu ganhava. E agradeço. Por isso que hoje eu faço muita coisa assim, para muita gente, porque eu acredito que muita gente merece e você pode ajudar muita gente com um pontapé. Por exemplo, ajudar uma pessoa, por exemplo, financeiramente, a ela entender que o dinheiro pode ser um aliado e não você não ser escravo dele, Sim. sabe? Isso é bem bacana. Então, minha mulher ela é uma pessoa que tem muito a ver com o meu sucesso. Ela me ensinou muita coisa. Massa. Muita coisa. E se pudesse tirar, assim, por exemplo, 3 aprendizados que você, ou 3 valores que você, nesses 40 anos, acredita, assim, deve ter muito mais, tá? Mas 3 ou 4 valores ou aprendizados que você traz, assim, como crença dentro do relacionamento para ter... Porque eu posso considerar um relacionamento de sucesso 40 anos, né? Eu acho que, assim, você saber que você precisa ceder e faz parte do processo de um casamento ceder, né? Faz parte. Uhum. Assim, e também entender que mulher é diferente de homem, né? Acho que isso é muito importante. Agora, eu acho que ela é mais, digamos assim, eu acho que ela tem mais qualidades que eu nessa relação, sabe? Porque eu vejo que ela é uma pessoa muito especial. Porque eu tive uma vida muito difícil, imagina, eu fiquei 10 anos viajando, ficando 30 dias fora de casa, né? E não é fácil. E eu ficava 2 dias por mês em casa. E nosso casamento se manteve. Então, eu acho ela uma pessoa espetacular, porque não é fácil isso. Né? Tinha um propósito muito forte ali, Você tem né? que ter uma cabeça muito ajustada, né, para você poder conseguir isso, né? Que massa. E aí, o Lucas, que é essa que você já mencionou, né, que é engenheiro, e a Marina, ela é mestrada hoje em psicologia. Qual foi, assim, o principal desafio? Você teve inúmeros que você passou, transmutou eles, mas hoje qual que é o principal que você considera que foi necessário tu passar por ele, assim, e que quando você passou por ele, acelerou a tua vida?
Eu acho que assim, uma das coisas que foi bem interessante para mim foi o MBA em administração, que é assim o que deu um norte para mim. Até ali eu trabalhava muito, mas não tinha uma direção muito clara. E ali eu acho que abriu bastante minha cabeça. Foi muito legal. Depois, alguns princípios e valores que você precisa carregar se você quiser seguir em frente. Eu tenho alguns deles, inclusive, escritos na minha empresa, né? Que é a ética. Porque a ética é algo que você faz quando ninguém vê. Perfeito. Não é? Honestidade. Se você é honesto, mesmo com prejuízos, uma hora as coisas retornam. Assim, eu trabalho com construção civil e nem sempre as coisas se dá tudo certinho. Na pandemia, por exemplo, eu perdi bastante dinheiro, porque eu tinha muitas obras fechadas e eu concluí todas essas obras mesmo com prejuízo. Porque eu vejo sempre um pouco além. Não vou ver o dia de hoje, né? Eu sei que esses clientes entendem que eu perdi dinheiro ali e vão me indicar. Então, assim, quem trabalha comigo sabe que assim, a honestidade, a ética faz parte dos meus valores. Disso a gente não abre mão. Perfeito. E quem trabalha comigo também, se não tem, não vai conseguir trabalhar. Porque daí fica incongruente, né? A pessoa não consegue manter. Não vai conseguir trabalhar comigo de forma alguma sem esses princípios bem arraigados. Eu tenho umas perguntas para te fazer aqui, mas antes de entrar nelas, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a J7 hoje, porque a gente sai de um vendedor de amendoim para uma das maiores construtoras hoje que tem em Maringá e região. No que se transformou hoje a J7 Construtora? Então, a gente vem aí desde 2009, né? Nós começamos com Minha Casa Minha Vida ali no Tóquio. Falei para você, com 2 casinhas, né? De 2 passou para 4, 6, 8, 10 e fomos seguindo. Em 2010 eu pedi as contas da empresa e aí fiquei só com a construção. Começamos com construção de casas de Minha Casa Minha Vida, depois médio padrão, depois nós trabalhamos com alto padrão, depois nós certificamos a nossa empresa com o PBPQH, que é a ISO 9000 da construção civil, né? E mais recentemente, na outra empresa que a gente tem no grupo, que chama BSCom, com mais 2 sócios, a gente trabalha também na verticalização, que são prédios, né? Temos prédios ali na Zona 3, vamos lançar um aqui na Zona 6 e um outro aqui na Zona 2, que está... Zona 2, não, Jardim Horizonte, perto do cemitério. E estamos com 223 casas que nós estamos construindo ali em Sarandi. Essas são Minha Casa Minha Vida. Então, assim, graças a Deus não foi nada fácil, né? Assim, as coisas não é da noite para o dia que vai acontecendo, mas o mesmo princípio que eu te falei de guardar o dinheiro. Então, assim, eu guardei dinheiro para os momentos que exigiram de mim. Perfeito. Mudança do governo Bolsonaro, por exemplo, que o Minha Casa Minha Vida, o programa foi praticamente deixado para trás e tal, e ali eu tinha bastante Minha Casa Minha Vida, eu tive que vender essas casas bem mais em conta, com prejuízo, tudo, assumir. Depois eu tive que desfazer minha sociedade com meu sócio, comprar a parte dele ali na plena pandemia, então foi bem difícil para mim. Também a gente, com uma reserva, conseguiu. E depois o projeto que a gente entrou em licitação, que foi um projeto bem ruim para nós, porque nós entramos bem no período da pandemia e os materiais subiram bastante, essas coisas diminuiu a margem de lucro. O que acontece? Por que nós estamos presentes e não falimos? Porque a gente tinha o provisionamento para momentos difíceis. Entendi. Se você não tem provisionamento em construção, as empresas sempre quebram com obras. Não é sem obra. Construtora quebra com obra. Por quê? Porque os custos são sempre grandes, as somas são sempre altas. Né? Então, o que eu digo? Assim, se você tem um negócio, você precisa saber que esse teu negócio precisa ter uma reserva técnica que te possibilita que você passe por momentos difíceis como a pandemia. Na pandemia, quantas empresas não fecharam? Por quê? Porque ele vivia com o dinheiro presente. Né? Quando acabou, ele não tinha o que fazer. A gente também passou por isso, mas passou com obras. Então, assim, o empresário precisa ter reserva. Ô, Jussi, hoje você se considera que tem independência financeira? Digamos assim, depende do que é independência financeira. Assim, para eu viver, eu posso viver com as coisas que eu tenho. Certo. Né? Assim, eu tenho meus imóveis, tenho meus aluguéis, e, bom, tudo bem. Mas, assim,
a mente da gente não é assim, né? Nunca você vai estar contente. Sim, sim. Então, assim, a gente continua empreendendo, continua mesmo. Se você ganha ou não ganha dinheiro, você continua fazendo aquilo que você gosta de fazer. Então, você fala assim, eu tenho prazer em levantar todos os dias às 6 da manhã e fechar a empresa lá para as 8 e pouco da noite. Mas, pô, não é muito trabalho? Mas isso não me entristece, isso. Sabe? Faz parte. Faz Mas parte. você podia parar. Posso parar de trabalhar e viver. Tá, se podia estar na praia, podia, mas assim, não é assim que funciona, né? A gente gosta do que faz. A mente do empreendedor não para, né? Não. O Thiago Negro, uma vez, perguntaram para ele por que ele não parava de trabalhar também com o recurso que ele tem hoje, né? E ele fala que agora ele pode escolher o que ele quer fazer. Então ele nunca vai parar de trabalhar, mas ele passou pela fase que tem que fazer qualquer coisa. E agora, nessa fase que ele tá, a independência financeira para ele trouxe a possibilidade dele fazer literalmente o que ele gosta, sem ter o estresse ou o peso do dia. Faz sentido para você também? Faz, assim, eu sempre falo assim, eu acho que eu tenho uma coisa assim, todo dia tem que ter alguma coisa que te mete medo. Porque é isso que faz a gente seguir, assim, eu tenho isso comigo, assim, sabe? Se não é desafiador, eu nem quero. Entendeu? Assim, eu quero coisas novas, diferentes. Então, assim, todo dia tem que ter alguma coisa que te mete medo. Por quê? Porque aí você desperta. Não é? Quando você não está com medo, você não fica totalmente atento. Fique alerta, né? É alerta. Então, assim, a vida de empresário é assim. Você, vamos fazer um prédio. Pô, é novo, né? Então, bacana, vamos lá. Vamos fazer 220 casas. Opa, tá aqui arrumar um problema. Esse desafio é bom. Então, acho que assim, quem tem... eu sempre sei, eu não consigo parar. Algumas vezes eu falo, por que eu peguei isso? Mas não tem jeito, é da natureza. É um obstinado, imparável. Assim, faz parte. O que você diria, Jussi, para um jovem que está começando a vida? Vida, no caso, profissional, né? Primeira coisa que ele tem que fazer, assim, é estudar. Sem estudar, é difícil. Segunda coisa, guardar dinheiro. Se guarda 20%. Se você guardar 20%, daqui 10 anos você vai me falar, Juscelino, poxa vida, que coisa boa. Eu fiz isso a vida inteira. E digo assim, não tem como errar. Se der tudo errado, ainda você tem dinheiro. Ainda tá certo. Ainda você tem dinheiro para poder resolver, entendeu? Entendi. Você precisa ter. Se der tudo errado, ainda vai dar certo. E o que é necessário para um jovem ter sucesso no futuro? Ó, piazada, essa pra vocês que estão aí agora, aí, ó, a galera do estúdio que tá aqui, ó, essa para eles, que é tudo novo aqui, essa piazada, ó. O que é necessário para um jovem ter sucesso no futuro? Isso que eu falei, estudar é importante, né? Ver o que você gosta de fazer, porque eu acho que fica mais fácil de você ganhar dinheiro com aquilo que você tem mais afinidade, né? O cara ganha dinheiro com isso, então eu vou trabalhar na construção. Pelo amor de Deus, se você não conhece, não vai, porque é uma máquina de moer carne, como diz, né? Vai naquilo que você gosta. E outro, de novo, né? Você precisa guardar dinheiro, porque senão você não vai ter o prazer de desfrutar. Boa. Você quer desfrutar do que você ganha, você quer ter uma vida melhor. O dinheiro, eu sempre falo assim, é como uma bolinha de neve que você solta do alto da montanha. Você solta uma bolinha do tamanho de uma bola de tênis. Lá embaixo ela vira um monstro. Sim. Que é os juros e a correção monetária, que o tempo faz. Quando você guarda dinheiro, você não tem como errar. E associando a tua mentalidade, né, que é a mentalidade que você trouxe, que é uma linha de raciocínio muito legal, que não é guardar com medo de perder ou com medo de passar pelo que passou. Não. É guardar pensando e construindo uma vida melhor. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Se você almoçava uma vez por mês, você vai poder almoçar 2. Depois 4. Depois 8. Depois todos os dias. Fora. Se você não tinha uma casa, daqui a pouco você tem casa de aluguel. Você não tinha casa na praia, você pode ter casa na praia. Não vai ser mais um problema, porque você resolveu isso. Se eu estiver trabalhando ou não estiver trabalhando, não tem problema, eu tenho dinheiro. É uma mentalidade, com certeza, de sucesso, né, Jussi? E quais são os principais... Os princípios, né? Quais são os princípios principais que norteiam a sua vida? É o que eu te disse, assim, eu acredito muito na educação, acredito muito no trabalho, acredito muito na honestidade, acredito muito na ética. Essas coisas norteiam a minha vida, né? São os pilares ali. São meus pilares, que por onde trabalho isso está bem definido e escrito. Quem trabalha comigo também.
Ô, Justo, como o tempo passa, né? E é uma conversa que se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Porque eu tô tendo uma aula com você aqui. Sempre gosto muito de estar na tua presença. Como eu falei no início, não tava aqui ligado para vocês ainda, mas o Juscelino, numa parte profissional minha, o Juscelino foi uma voz da sabedoria em alguns momentos. E no ambiente de network profissional, onde você tem empresários que estão muito mais tempo que você no mercado de trabalho, tem muito mais know-how que você. Pra gente que tá começando, nem todo mundo traz o acolhimento que você trouxe. E tu sabe disso, né? Não é deveria ser normal, mas não é normal. E você me acolheu muito bem. Obrigado. E isso com certeza me torna uma pessoa melhor. A recíproca é verdadeira, né? A recíproca é verdadeira. Antes da gente finalizar, você falou bastante da sua mãe. O que a sua mãe representa para você? Assim, se ela estivesse aqui agora ouvindo você falar dela. Minha mãe é assim, pra você ter uma ideia, minha mãe é um anjo, né? Eu sempre falo, eu tenho milhares de irmãos, porque minha mãe recupera pessoas com problema de drogas. Ela é uma pastora, trabalha com isso há 42 anos, acabou de fazer 80 anos, a gente fez um aniversário para ela. E nesse aniversário, para você ter uma ideia da dimensão, tinha lá vídeos de americano, de europeus, de pessoas do Brasil e do mundo que passaram pela casa e recuperaram de vícios. Minha mãe é aquela que não abandonou os 6 filhos e também não deixou ninguém entrar num mundo ruim. Então, assim, minha mãe é uma pessoa que vale a pena conhecer, porque é uma pessoa extraordinária. É a pessoa que eu mais admiro mesmo sem ter estudos. Ela aprendeu tudo sozinha, lutou tudo sozinha e fez tudo sozinha nos momentos assim que ela podia simplesmente entregar os pontos. Então eu acho que eu tenho muito dela, assim, de um pouco de determinação, dessa coragem de vencer os medos, de ir em lugares distantes, de assumir riscos, né? Porque a vida tem que assumir risco, o empresário assume riscos, não é só coisa boa, né? Fazer um esforcinho para trazer ela para cá? Será que ela vem gravar com a gente no podcast? Você vai gostar dela. Vamos falar depois, vamos fazer essa conexão para ela vir aqui. Uma história de vida. Que legal. E, Jussi, qual foi o melhor conselho que você recebeu na sua vida? Eu acho que eu tive umas pessoas que foram bem importantes para mim. Eu tive um patrão, que eu trabalhei para ele 5 anos, que foi a imobiliária, que, assim, como você vinha da roça, você não sabia nada, você não sabia nem quando devia entrar numa sala ou sair. Eu acho que aquele casal, que o doutor Hudson e a doutora Aparecida, me ensinou muita coisa. Assim, coisas de trabalho e também coisas de disciplina, porque a disciplina é uma coisa muito importante. Da minha mãe eu trago a parte da honestidade, da sinceridade, dos valores assim cristãos, né? Eu sou evangélico, né? Agora, dele eu trouxe muita coisa relacionada ao trabalho, que até hoje faz diferença para mim. Então, assim, trabalhei 5 anos sem faltar um dia nessa empresa. E isso era muito cobrado de mim. E isso faz muita diferença. Hoje, qualquer coisa a pessoa falta ao emprego, né? Sim. Ele perde oportunidades na empresa, porque ele não entende que o dono está vendo você, né? E você, de repente, perde algumas oportunidades de crescer na empresa por bobagem, sabe? Então, assim, esses valores eu aprendi muito com esse casal, que foi muito bom para mim. E o que é sucesso para você? Como você definiria sucesso para você? Eu acho que sucesso é você deitar, dormir e estar em paz contigo. Não é ter dinheiro. Dinheiro é uma consequência, né? Mas, assim, você saber que você deita e ninguém pode falar assim, puxa vida, hoje eu passei alguém para trás, ou hoje eu enganei alguém, ou eu posso passar na rua e aí eu tenho que desviar de alguém. Eu acho que algumas pessoas podem desviar de mim, eu não preciso desviar de ninguém, sabe? Sucesso é ter meus 2 filhos, né? Minha mulher, sucesso é manter um casamento por 40 anos, sucesso é você sentar na mesa e comer arroz, feijão e farinha e feliz, né? Não é muito dinheiro, é você viver bem, levantar e ter vontade de ir trabalhar. Acho que isso é um baita sucesso, né? Você, pô, eu gosto disso aqui, dando ou não dando dinheiro. Tá lá. Né? Tá lá. Que eu acho legal. que isso é sucesso. Que incrível. José, olhando ali para aquela câmera para a gente finalizar, quem estiver olhando ali, qual que é
mensagem que você tem no teu coração ali para ela e como que ela pode te achar nas redes sociais? Eu que acho o seguinte, você tendo disciplina, você que é um jovem, né, que possa estar ouvindo a gente, alguns princípios que eu falei para você, ser honesto, ser correto, obstinado, por exemplo, você quer ser empresário, você precisa saber que você vai lutar bastante, não é tirar dinheiro dali, você vai colocar a tua vida ali. Isso é importante, né? Então, teu coração precisa estar ali, não tem horário, não tem nada. E guardar dinheiro, aquilo que eu te falei é muito importante, né? Se você guardar um pouquinho de dinheiro, a tua vida cada vez vai ficando melhor. Você vai fazer compras melhores, você vai comprar tudo mais barato, você vai ter lucros, você vai aproveitar oportunidades boas, que sempre tem alguém apertado, precisando vender, você aproveita. E demais, assim, gostar do que fazer, gosta do que, se você gosta do que você faz, segue em frente que o sucesso está logo ali. Júcio, queria agradecer mais uma vez a tua presença. Com certeza trouxe uma aula para nós aqui. Fico muito grato mesmo. O coração fica transbordando. E um dia me falaram uma coisa muito bonita, assim, e hoje eu o tempo inteiro te olhando, assim, um olhar de admiração mesmo, de poder falar para você o quanto eu vejo Deus em você, assim, o quanto que é gostoso conversar com você, o quanto que é gostoso saber de onde que você veio, o homem que você se transformou. E eu acredito muito, é um dos meus pilares, a fé, e principalmente a fé na humanidade, de saber que existem pessoas boas e que o nosso passado, da onde a gente veio, não determina para onde a gente vai, que a gente pode fazer diferente. Então, às vezes, uma pessoa que está lá com depressão, com ansiedade, que acha que a vida está acabando, que não faz mais sentido, o Júcio é daqui para mostrar para a gente que é possível a gente virar tudo isso, né, Júcio? Que uma dor, uma dificuldade não precisa ser o ponto final, pode ser um ponto e vírgula para você construir uma história diferente. Espero que tenha feito sentido para você esse podcast. Como falei, foi um presente para nós ter o Juscelino aqui. Compartilha, curte, comenta, que vai ser muito gostoso ver os comentários de vocês e que você possa ter uma vida também abençoada e que você olhe para dentro de si para que entenda que talvez é só um ponto, uma vírgula que você precisa para começar a escrever uma história novamente. E eu te espero no próximo Ney Talk. Júcio, obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade aí de compartilhar um pouquinho. E o próximo é a mãe agora que a gente vai trazer aqui. Se Deus quiser. Muito obrigado. Vmark, beijo para vocês, galera.